A palavra de Deus, que Tiago já disse que foi implantada em nós, produz trabalhadores e não produz espectadores. A palavra de Deus atua fazendo com que nós suemos a camisa. Não apenas com que nós sejamos ouvintes educados, polidos, que acolhem ali uma ideia ou outra. Veja como Jesus enfatiza essa questão da prática da palavra de Deus também, da prática dos comandos, do exercício ativo dos comandos que o próprio Cristo dá. Veja lá o que diz Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. E vejam aqui agora como Jesus conclui esse raciocínio aqui dos falsos mestres, olhando para suas ações, os frutos, aquilo que eles fazem. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que Jesus contrasta aqui a prática da iniquidade com no versículo 21, com o fazer da vontade do Pai dele, com fazer a vontade de Deus. Então parece que para Jesus é muito claro que a verdadeira fé não se dá apenas por palavras. Esses homens vão falar, ó, Senhor, nós temos muitas coisas nós até trabalhamos pelo Senhor, mas Jesus vai falar, mas vocês não obedeceram verdadeiramente o Pai, vocês não se comprometeram com a vontade do Pai, vocês não estavam nem aí para o que o Pai queria que vocês fizessem, vocês não estavam nem aí em obedecer a Deus, vocês são falsos mestres, eu nunca vos conheci, eu nunca nutri um relacionamento verdadeiro com vocês, porque um relacionamento verdadeiro com Jesus exige obediência, pressupõe obediência. Vejam a sequência do texto, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, vejam aqui essa ênfase de ouvir e colocar em movimento, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Muitas pessoas olham para esse texto e acreditam que a tempestade aqui são as dificuldades da vida. É a inflação, é a doença, é o desemprego, mas não é isso que o texto está falando. Conforme nós acabamos de ler, nós estamos falando aqui de um contexto em que Jesus traz juízo. E os falsos profetas, então, eles são condenados nesse juízo aqui. E então quando Jesus fala sobre construir a casa sobre a rocha e sobre a areia, é construir a casa e sobre a rocha sobre o fundamento verdadeiro, sobre as verdades do Evangelho, sobre as verdades de Cristo, sobre o próprio Cristo. E quando o juízo de Deus então vier, aqueles que estão firmados em Cristo porque ouviram e praticaram, viveram aquilo verdadeiramente, essas pessoas estarão tranquilas, estarão firmes, não vão deslizar, não vão embora quando a chuva vier, estarão na rocha. Mas aqueles que só ouvem e não vivem aquilo, não praticam aquilo, na verdade nunca interiorizaram o Evangelho, nunca creram de fato no Senhor Jesus. E essas pessoas irão com o juízo de Deus. Essa tempestade as levará. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vejam também o que diz, fora do Sermão do Monte, o texto de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Aqui parece que é a primeira mulher que tem alguma tendência mariólatra.
tentando exaltar Maria de alguma maneira aqui. Mas olha só o que Jesus responde: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Guardar a palavra de Deus aqui não é apenas um exercício intelectual, não é apenas uma memorização, é interiorizar a palavra de Deus, de modo que tudo que sai das minhas ações, sai dessa palavra de Deus guardada em mim. É praticar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em movimento. Então, quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, e quando nós olhamos para o que Tiago está nos ensinando, lá no capítulo 1 da sua epístola, parece que não só Tiago tem essa ênfase em praticar a palavra, mas também o próprio Senhor Jesus enfatiza isso diversas vezes ao longo dos seus sermões para os seus ouvintes. Não basta vocês me ouvirem, vocês têm que praticar o que eu estou falando. Isso é expressão da verdadeira fé, isso é marca da verdadeira fé.